Quem assistiu ao último filme do ouriço mais rápido da galáxia vibrou de emoção quando a Amy Rose apareceu na cena pós-créditos. Mas será que a produção vai atender às nossas esperanças de finalmente ver o beijo apaixonado entre o herói e a sua donzela? Uma das coisas mais importantes sobre o relacionamento da Amy com o Sonic é que eles nunca foram namorados de fato, nem nos games, nem nos desenhos. Mas os dois já tiveram algumas ligações amorosas em alguns momentos, sendo até mesmo namorados em uma outra dimensão, como vamos explicar melhor daqui a pouco. A personagem foi criada nos anos 90 para ser uma donzela em perigo da mesma forma que a princesa Peach, com o personagem Mario Bros. De acordo com os criadores do Ouriço Azul, o herói precisava de uma companhia feminina da mesma forma que o Mickey da Disney, com a sua amada Minnie. Mas quando a Amy foi criada, tanto os fãs como alguns editores das histórias em quadrinhos chegaram à conclusão de que uma namorada pro Sonic ou qualquer história de romance entre os dois não era algo que combinava com o personagem. Isso porque ele só sente a vontade de ser rápido e vencer corridas. Então nos anos 90, a ideia de uma garota que vivia correndo atrás do protagonista e que amava ele e se dizia ser sua namorada mesmo sendo sempre ignorada, pareceu funcionar por algum tempo. Mas hoje em dia isso não é bem mais assim. A verdade é que não existe ainda um primeiro beijo oficial entre os personagens, e a trama de Sonic 4 pode finalmente iniciar uma nova fase para a relação entre os dois. Mas para responder a essa dúvida, você vai precisar se acomodar aí no seu sofá. Pega uma pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Depois do jogo de 93, Sonic CD, onde a personagem fazia o seu papel de garota em perigo, e as mudanças feitas nos quadrinhos com a ideia de modificar a Amy, foi no jogo de 96, Sonic the Fighters, que a Ouriço Rosa ganhou o seu martelo Pico Pico. Mas por que isso é importante? É simples, a personalidade dela era de apenas uma garota que só pensava no herói e não fazia nada além disso. E falando de amor agora, é sempre bom quando a gente chama um pouco mais de atenção, não é? Por isso a Amy recebe em Sonic the Fighters o seu martelo, já que dali em diante ela teria poderes de luta, velocidade e força. E esse foi o começo de uma nova personagem, e uma garota por quem agora sim o Ouriço Azul poderia se interessar. Talvez você conheça a franquia do Sonic só pelos jogos e desenhos, como Sonic X, mas esse universo também tem as suas origens nas tramas em quadrinhos. E como a gente já falou nos games e nos desenhos, ambos nunca foram um casal, mas se engana quem acha que isso se repete nas histórias em quadrinhos do herói. No mangá Sonic the Hedgehog, que conta uma história alternativa do nosso herói, o personagem principal se chama Nick, um ouriço azul que não sabia que no futuro seria transformado no herói Sonic, e que de vez em quando tinha sua consciência tomada pelo seu eu do futuro. Nick era sim um ouriço que tinha uma namorada, e ela era ninguém menos que a própria Amy, que na época ainda não tinha o sobrenome Rose. Ela nem sequer tinha a cor rosa dos espinhos, já que isso só veio a acontecer depois nos games. Na segunda metade dos anos 90, a equipe responsável pelas HQs percebeu que a Amy precisava ser muito mais do que só a namorada que vivia pelo Sonic, e sim uma inspiração para o público feminino. Claro, ela ainda poderia estar apaixonada pelo herói, até porque, de acordo com ela, ninguém condenaria o amor, porque é algo fofo e bonito de acompanhar. Mas dali em diante, ela precisaria ser muito mais do que uma donzela. E ao que tudo indica, Sonic 4 vai seguir essa mesma linha, já que é a Amy que na verdade salvou o Sonic da horda de Metal Sonics, que estavam prestes a atacá-lo. Com isso, a gente chega no capítulo da nova Amy dos quadrinhos, onde em uma das histórias ela tenta convencer o personagem a ir com ela para a resistência contra os robôs, ao invés de só aparecer às vezes. No fim do capítulo 2 da luta contra o Império Robotnik, a Amy se declara pro Sonic. Ele fica sem jeito e com vergonha, mas no fim ele acaba pedindo pra ela o acompanhar em suas aventuras. E com certeza no mundo do Sonic esse seria um tipo de pedido de namoro, você não acha? Se fosse a velha Amy, com certeza ela diria sim. Mas agora em sua nova versão, a heroína recusou o convite dizendo que a resistência precisava dela. O que não significa que não teremos outro convite similar a esse acontecendo provavelmente em Sonic 4. E você, prefere super velocidade ou um super martelo? Comenta a hashtag M pra gente te conhecer. Um outro ponto pra imaginar que o filme vai ser sim a continuação do relacionamento amoroso entre os dois
acontece no game Sonic the Black Knight, onde no final o protagonista conta toda a história do seu desaparecimento pros amigos. Só que quando a Amy escuta as desculpas dele, a Ouriço Rosa diz que tudo aquilo era uma mentira, para esconder o fato de que ele esqueceu o encontro dos dois naquele mesmo dia. Ou seja, Sonic e Amy teriam um encontro romântico se não fosse pelo desaparecimento do herói no dia marcado. Isso aconteceu porque mais um vilão resolveu atacar a cidade. Alguns podem dizer que o protagonista não gosta da Amy de uma forma romântica, mas isso também pode ser um grande engano, porque o jogo Sonic 6 é uma prova de que existe sim um romance entre os dois. Tem uma cena onde o herói precisa passar por uma coisa chamada Teste do Amor, onde ele tem que escolher entre a Amy e uma outra garota chamada Elise. Quando o jogador escolhe a Amy, o chefe do minigame diz que o herói escolheu o amor de longa data dele, não falando sobre os sentimentos da personagem, e sim do que o ouriço sente pela sua amiga e parceira, dando uma dica de que o Sonic também tem sentimentos maiores do que a amizade pela Amy. Em outro momento, no anime Sonic X, no capítulo 42, a gente vê a mesma ideia da personagem com raiva do ouriço, porque ele faltou no encontro com ela, mas isso foi porque o Dr. Ivo Robotnik estava tentando escapar da prisão. No meio de uma das lutas, ele diz para um dos capangas do vilão que toda aquela história estava fazendo ele se atrasar para o encontro que tinha com a Amy. No final dessa série, os dois se reencontram na casa da personagem, onde ele entrega para ela uma rosa dizendo que não iria desaparecer nunca mais. Então eles se abraçam, dando a entender que existe mais do que só uma amizade entre ambos. Considerando tudo isso, vamos ao que provavelmente vai acontecer em Sonic 4, que vai ser o próximo filme. A primeira coisa que precisa estar muito clara sobre essa produção é que essa versão da Amy Rose é de uma ouriço muito poderosa. Você viu ela destruindo os clones do Metal Sonic com seu martelo, que dessa vez a gente sabe que ela controla. Porque não sei se você notou, mas a arma dela viaja pelo cenário, esmagando os inimigos, e depois volta para sua mão. Ou seja, é algo parecido com o que o Thor faz com seu martelo. A gente acredita que a história desse filme vai ter o Metal Overlord como o vilão principal, onde a Amy deve chegar no planeta Terra vindo atrás do herói, porque o antagonista tá erguendo o Império Robotnik. A admiração entre os personagens vai ser imediata, porque o Sonic gosta muito de pessoas fortes, mas não vai ter atração romântica entre eles no começo, por dois motivos. Primeiro, a admiração do Sonic pela Amy vai ser igual ao que ele sente pelo Shadow e ao Knuckles. Ele vai respeitar a Ouriço pela sua habilidade e força, e também pelo que ela acredita. Segundo, essa versão do Sonic quer ser o líder do time, mas a Amy de hoje em dia não é do tipo que permite que alguém fique dando ordens pra ela. O que isso quer dizer? Simples. O que provavelmente vai acontecer entre os dois é uma coisa chamada Friends to Lovers. Essa frase é utilizada para definir quando dois amigos vão ser namorados no futuro, porque a Amy, que provavelmente vai ser a líder da resistência contra o Império Robotnik, vai ter um grande problema para controlar o Sonic e fazê-lo entender que todos ali estão lutando uma guerra e que ele precisa levar as coisas mais a sério. E você precisa levar com seriedade o que eu vou te falar agora. É bom se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, antes que seja tarde demais. É também muito importante deixar claro que por mais que o Sonic seja o herói da história, a Amy não vai estar em uma posição de donzela em perigo nunca mais. Toda a franquia do Sonic mudou isso faz tempo, e a forma como ela apareceu na cena pós-crédito deixa isso muito claro. E os escritores vão ter que construir um relacionamento onde a mocinha se apaixona pelo protagonista, mas sem precisar que ele a salve por isso. É justamente por isso que a gente acredita que os quadrinhos do Sonic vão ser mais importantes nesse quarto filme do que só os jogos, e tem uma forma de fazer isso ficar bem interessante. Todo mundo que conhece a história do protagonista sabe que ele é um ouriço muito irônico que gosta de provocar os seus inimigos. Mas o que será que acontece se a gente colocar uma mocinha que é ainda mais atrevida do que ele? A nossa aposta é que a Amy vai ser uma personagem que tira o nosso herói do sério nas cenas de luta, como por exemplo o fato dela ter destruído os clones do Metal Sonic mais rápido do que ele, fazendo o protagonista precisar ser salvo, ou como ela vai ficar com raiva quando no filme ele faltar a um encontro com ela, da mesma forma que ele fez nos jogos e nos animes, não porque ele quis, e sim porque algum vilão atrapalhou. A história da produção vai terminar com aquilo que a maior parte dos fãs querem, o beijo do casal que nunca foi mostrado. Tem um nome para os dois juntos, sabia? O famoso ship, a união entre Sonic e Amy, é Sonemi, e o cinema vai ser o palco para esse namoro começar. Pensa bem, isso não seria só legal, seria épico.
e provavelmente histórico. Isso é porque as adaptações de videogame são muito difíceis de darem certo no cinema, e o casal Amy Rose e Sonic passaram por todo tipo de mídia, quadrinhos, animações e jogos, mas vai ser na grande tela dos cinemas que os dois vão se beijar. Inclusive, esse também é um argumento para esperar que o Mario e a Princesa Peach também vão estar juntos em Mario 2. Mesmo com todos esses argumentos, talvez os dois não se transformem em um casal que mostra muito esse amor. E o motivo é porque os criadores de Sonic não são contra ele ter uma namorada, mas que não faz sentido ficar mostrando muito romance, já que a franquia não se baseia nisso. O mais provável é que eles vão se beijar no final do filme, e os fãs vão saber que eles vão ficar juntos, mas não vai ser uma relação que precisa aparecer tomando muito tempo de tela. Sendo assim, a pergunta que fica é: o Sonic vai ter uma namorada? Provavelmente sim. É com ela que ele vai finalmente ter uma parceira pra vida, mas é correto dizer que a gente vai ter muito mais do que só um beijo romântico. De acordo com a Paramount, que é o estúdio que tem os direitos pro filme de Sonic 4, ele deve estrear no meio do ano de 2027, e até lá é bem provável que a gente tenha mais informações sobre essa nova versão da Amy Rose. Enquanto isso, a gente tá deixando dois conteúdos incríveis pra você assistir. Valeu e até a próxima!